Você já percebeu que algumas das batalhas mais intensas da sua vida não são travadas diante dos olhos humanos? Pense nisso. Existem momentos em que tudo parece normal por fora, mas dentro de você há um verdadeiro campo de guerra. Ansiedade, tentações, medos, opressões invisíveis, forças que não aparecem em exames médicos, mas que consomem sua paz, drenam sua alegria e tentam sabotar sua fé. A Bíblia nos revela algo surpreendente. Existem armas espirituais que não brilham aos olhos do mundo, mas que fazem estremecer os reinos das trevas. Uma dessas armas é o jejum secreto. Não o jejum exibido, que busca aplausos, mas o jejum silencioso, escondido, aquele que apenas Deus vê. Jesus, em Mateus 6, advertiu seus discípulos contra a tentação de transformar a espiritualidade em espetáculo. Ele disse: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, mas quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Veja a beleza disso. O verdadeiro poder espiritual não está nas aparências, mas no secreto. E aqui está o ponto crucial. Os demônios não fogem de discursos bonitos ou de religiosidade de fachada. Eles fogem quando encontram alguém que, no silêncio do coração, se curva diante de Deus, esvazia-se de si mesmo e permite que o Espírito Santo governe sua vida. C.S. Lewis costumava dizer que o cristianismo não é sobre uma máscara moral, mas sobre uma transformação interior que começa onde ninguém vê. O jejum secreto é exatamente isso, uma entrega que não busca holofotes, mas que reacende a chama da fé lá dentro, no lugar mais íntimo da alma. Imagine comigo, e se as batalhas que você tem enfrentado não pudessem ser vencidas apenas com esforço humano? E se houvesse uma chave escondida, deixada por Cristo, que abre portas espirituais invisíveis e coloca o inferno em retirada? O jejum secreto é essa chave. Ele não é uma superstição, nem uma prática mágica, mas uma forma de alinhar a sua vontade à de Deus. É como limpar uma janela embaçada. De repente, a luz entra com mais clareza, a mente se abre para discernir e o coração ganha força para resistir. Neste vídeo, vamos explorar 3 dimensões profundas dessa prática esquecida. O mistério do jejum escondido. Por que o jejum faz os demônios fugirem? E como o jejum transforma não apenas circunstâncias externas, mas, sobretudo, o nosso próprio interior. Prepare-se. O que você vai descobrir pode mudar a forma como você enxerga a luta espiritual e pode despertar em você uma fé mais viva, mais sóbria e mais forte. Agora, vamos mergulhar no primeiro capítulo, o mistério do jejum escondido. Há uma estranha contradição na natureza humana. Desejamos ser espirituais, mas também desejamos ser vistos como espirituais. Queremos agradar a Deus, mas inconscientemente buscamos também os aplausos dos homens. Jesus conhecia bem essa inclinação secreta do coração e, por isso, quando falou sobre o jejum em Mateus 6, não apenas deu instruções práticas, mas tocou no ponto mais profundo, a motivação. Quando jejuardes, não mostreis uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para mostrar aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6, 16, 18. Note a delicadeza da instrução. Jesus não disse, se vocês jejuarem, mas quando jejuarem. Isso revela que o jejum não era opcional na vida espiritual dos discípulos. A questão não era se deveriam jejuar, mas como deveriam fazê-lo. E aqui está o segredo. O verdadeiro jejum não é um teatro público, mas uma entrega silenciosa, um movimento invisível da alma em direção a Deus. O contraste entre aparência e realidade. Vivemos em uma cultura obcecada por aparências. Redes sociais transformaram até a espiritualidade em palco. Versículos são postados como slogans, orações são exibidas como performances, e até o sacrifício pessoal pode se tornar uma forma de autopromoção. O problema não é compartilhar a fé, mas transformar o relacionamento com Deus em moeda de aprovação pública. O jejum secreto vai na contramão desse espírito. Ele é quase um ato de rebeldia contra o ego. Ao jejuar em silêncio, sem alardes, você declara, não preciso que os homens saibam, basta que Deus veja. É um exercício de purificação da motivação, uma forma de arrancar da alma aquela vaidade sutil que busca reconhecimento. C.S. Lewis dizia que o orgulho espiritual é o mais
mais perigoso de todos, justamente porque se disfarça de virtude. O jejum secreto é o antídoto contra esse veneno. Quando ninguém percebe o seu sacrifício, não há espaço para vanglória, apenas para dependência. O segredo como lugar do encontro, repare no detalhe da promessa. Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O secreto não é um esconderijo vazio, é o lugar do encontro. O mundo vê silêncio, mas Deus vê entrega. O mundo vê abstinência, mas Deus enxerga intimidade. Pense em como isso ecoa em outros momentos da Bíblia. Jesus nos ensinou a orar em secreto, no quarto, com a porta fechada. Ele mesmo buscava lugares solitários para falar com o Pai. Muitos milagres começaram em lugares onde ninguém estava olhando. O padrão é claro. O secreto é o palco onde o céu e a terra se encontram. O jejum como linguagem da alma, mas, afinal, o que é o jejum? Mais do que abster-se de comida, o jejum é uma linguagem. É como se disséssemos a Deus: tu és mais necessário do que o pão, mais doce que o mel, mais vital que a respiração. É interessante notar que o corpo humano clama quando sente fome. O estômago se contrai, a mente se distrai, a fraqueza física aparece. É como se toda a carne gritasse: eu preciso ser saciada. Ao jejuar, você não ignora esse grito, mas o ressignifica. Cada vez que o corpo pede pão, a alma responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesse sentido, o jejum secreto é uma escola de humildade. Ele nos ensina a colocar o espírito acima da carne, a vontade de Deus acima das nossas vontades. E esse treinamento invisível, silencioso, é mais poderoso do que imaginamos. A recompensa invisível. Muitos perguntam: qual é a recompensa do jejum secreto? Alguns esperam milagres imediatos, portas abertas, respostas rápidas. Mas a Bíblia é clara: a recompensa vem de Deus e nem sempre se manifesta naquilo que esperamos. Às vezes, a recompensa é uma mente mais clara. Às vezes, é um coração mais sensível à voz do Espírito. Às vezes, é força para resistir a tentações que antes pareciam invencíveis. E sim, em muitos casos, é também a intervenção sobrenatural de Deus em situações concretas. Mas o ponto é: a recompensa não é dos homens, é do Pai. E quando ela vem, carrega um selo eterno, não uma aprovação passageira, um gesto que incomoda o inferno. Agora pense, se o jejum fosse apenas disciplina física, os demônios não se importariam com ele. Mas o fato é que o inferno teme o crente que aprende a viver no secreto, porque esse crente não depende de aplausos, não negocia sua fé por reconhecimento humano e encontra sua força em uma fonte que o mundo não pode ver. O jejum secreto revela uma espiritualidade que não pode ser controlada pela vaidade. É como um fogo aceso dentro de uma caverna. Ninguém percebe de fora, mas lá dentro a luz está crescendo. E quando ela se manifesta, não há trevas que resistam. Aplicação prática. Talvez você nunca tenha jejuado, ou talvez já tenha tentado, mas sempre com dificuldade. O convite aqui não é para começar com grandes sacrifícios, mas para dar um passo no secreto. Escolha uma refeição para entregar a Deus. Faça isso sem contar a ninguém, sem publicar, sem esperar reconhecimento. Durante aquele tempo, leia a Bíblia, ore em silêncio ou apenas fique em comunhão com o Senhor. Experimente a beleza de ser visto apenas por Ele. Descubra a liberdade de praticar algo que não precisa ser validado por curtidas ou aplauso. E perceba como, pouco a pouco, sua alma vai se tornando mais forte, mais sóbria, mais sensível à presença de Deus. O mistério do jejum escondido é justamente esse. Quando parece que você está perdendo algo visível, está ganhando algo invisível. E aquilo que é invisível diante dos homens é muitas vezes o que mais aterroriza as trevas. Existe uma passagem enigmática no Evangelho de Marcos, capítulo 9, que tem intrigado leitores por séculos. Um pai desesperado leva seu filho endemoniado aos discípulos de Jesus. Eles tentam expulsar o espírito maligno, mas falham. Somente quando Jesus chega, a libertação acontece. Mais tarde, intrigados, os discípulos perguntam: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus responde: esta casta não pode sair senão por oração e jejum. Marcos 9, 29. Aqui está uma chave espiritual muitas vezes negligenciada. Existem batalhas que não se vencem apenas com palavras, mas com uma vida profundamente alinhada ao poder de Deus. O que os demônios realmente temem demônios, não temem vozes humanas. Eles não se intimidam com frases ensaiadas, nem com rituais feitos de forma mecânica. O inferno não treme diante de religiosidade exterior, mas há algo que realmente os afugenta: uma vida submissa a Deus, saturada pela presença do Espírito Santo. E o jejum, aliado à oração, é um dos caminhos
que mais claramente expressa essa submissão. Ele declara: "Não vivo para satisfazer a carne, mas para obedecer ao Espírito." Essa rendição tem um impacto direto no mundo espiritual, porque fortalece a autoridade daquele que jejua não em si mesmo, mas em Deus. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, mostra como as forças malignas preferem cristãos distraídos, satisfeitos consigo mesmos, apegados às comodidades da vida. Um cristão que jejua, ao contrário, é alguém que está disposto a abrir mão de prazeres legítimos para buscar o prazer supremo, a presença de Deus. Esse tipo de entrega é insuportável para as trevas. Jejum, um grito silencioso de dependência. Quando você jejua, seu corpo protesta. Ele pede comida, energia, conforto. Mas cada vez que você resiste, está dizendo silenciosamente: "Minha vida não depende de pão, mas da palavra de Deus." Esse grito silencioso incomoda o inferno, porque cada vez que a carne é calada, o espírito se fortalece. Cada vez que você nega um desejo imediato, você abre espaço para ouvir a voz de Deus. E quanto mais sensível você se torna ao espírito, mais autoridade você tem contra as trevas. Não é à toa que Jesus venceu Satanás no deserto justamente durante um período de jejum. A tentação veio quando ele estava fisicamente fraco, mas espiritualmente fortalecido. O inimigo sugeriu pão, glória e poder, mas Cristo respondeu com escrituras vivas. Esse episódio mostra que o jejum prepara a alma para resistir às mentiras mais sedutoras do inimigo. Por que os discípulos falharam? Voltando ao texto de Marcos 9, é curioso perceber: os discípulos já haviam expulsado demônios antes. Então por que não conseguiram desta vez? Porque enfrentaram uma situação mais intensa que exigia mais do que fórmulas. Era preciso profundidade espiritual. Jesus não disse que eles não tinham fé alguma, mas que havia um tipo de batalha que exigia um preparo maior. O jejum, unido à oração, era essa preparação. Ele não é uma senha mágica para milagres, mas uma forma de vida que nos mantém afinados com Deus em níveis mais profundos. É como um soldado. Alguns combates exigem apenas armas leves. Outros requerem treinamento pesado e disciplina rigorosa. O jejum é esse treinamento. Ele nos fortalece para os embates espirituais mais duros. A diferença entre poder e autoridade, há uma diferença entre poder e autoridade. Poder é a capacidade de realizar algo. Autoridade é o direito legítimo de fazê-lo. Muitos tentam enfrentar as trevas apenas com poder humano, força de vontade, discursos, rituais, mas a autoridade vem de uma vida rendida a Deus. O jejum secreto não dá poder mágico, mas alinha a alma com o reino. E quando a alma está submissa a Deus, o crente fala não em seu próprio nome, mas no nome do Senhor. É essa autoridade que faz os demônios fugirem. Lembre-se, em Atos 19, alguns exorcistas tentaram usar o nome de Jesus sem realmente viver debaixo de sua autoridade. O espírito maligno respondeu: "Jesus eu conheço e sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são?" Atos 19:15. Resultado: foram derrotados e envergonhados. Isso mostra que não basta repetir palavras. É preciso viver em intimidade com o Deus que dá autoridade. A disciplina que abre os olhos, outro efeito do jejum, é a clareza espiritual. Muitas vezes não percebemos as armadilhas do inimigo porque estamos anestesiados pelo excesso. Excesso de comida, de distrações, de informações. O jejum corta esse excesso e devolve a sobriedade. C.S. Lewis dizia que a mente humana é como uma janela. Pode refletir a luz de Deus ou distorcê-la. Quando jejuamos, é como se limpássemos essa janela. De repente, vemos com mais nitidez aquilo que estava embaçado. Essa visão clara é vital em batalhas espirituais, porque o inimigo age muitas vezes na sombra da confusão e da mentira. Quando o corpo se cala, o espírito fala. Há também um aspecto místico, no melhor sentido da palavra. Ao calar os ruídos da carne, damos espaço para que o espírito fale mais alto. Não se trata de um êxtase mágico, mas de sensibilidade espiritual. Imagine uma sala cheia de vozes falando ao mesmo tempo. É difícil ouvir uma só. Assim é a vida cotidiana. Trabalho, problemas, desejos, preocupações. O jejum silencia algumas dessas vozes e cria um espaço de quietude. Nesse espaço, a voz de Deus se torna audível. E ouvir a voz de Deus é o maior terror das trevas, porque onde a luz da palavra ressoa, a mentira não permanece. Aplicação prática, você pode estar se perguntando: mas será que eu, um cristão comum, posso experimentar esse tipo de autoridade espiritual? A resposta é sim. Não se trata de ser um super crente, mas de viver em rendição. Comece pequeno. Escolha um dia para unir jejum e oração
oração. Dedique aquele tempo não a pedir bênçãos, mas a buscar intimidade com Deus. Leia a Bíblia com calma. Ore com sinceridade. Entregue a Ele suas ansiedades. Com o tempo, você vai perceber algo surpreendente. Tentações que antes te dominavam começam a perder força. Situações espirituais pesadas que antes te deixavam confuso ou oprimido passam a ser enfrentadas com mais clareza e coragem. Isso acontece porque você não está apenas resistindo com sua própria força, mas permitindo que o Espírito Santo lute em você e através de você. Muitas vezes pensamos no jejum apenas como uma arma contra as trevas, mas esquecemos que ele é também, e talvez sobretudo, um instrumento de transformação interior. Se no capítulo 2 vimos que o jejum faz os demônios fugirem, aqui veremos que ele também nos ensina a vencer os inimigos mais sutis, aqueles que habitam dentro de nós mesmos, o maior campo de batalha. O coração humano é curioso notar que Jesus não tratava o mal apenas como algo externo. Ele dizia: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai dela, porque vem do coração. Mateus 15:11. Ou seja, não basta expulsar demônios, é preciso também lidar com os desejos desordenados, os apegos e os ídolos internos. Nesse sentido, o jejum funciona como uma escola de autodomínio. Ele nos mostra o quanto somos dependentes de prazeres imediatos e, ao mesmo tempo, nos convida a redirecionar essa fome para Deus. C.S. Lewis costumava dizer que o problema do homem não é desejar demais, mas desejar de menos. Ficamos satisfeitos com prazeres pequenos, comida, conforto, distrações, quando poderíamos experimentar a alegria infinita da comunhão com Deus. O jejum é uma maneira prática de nos lembrar que o nosso coração foi feito para algo maior. Quando o corpo é treinado, a alma é moldada ao apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios 9:27, afirma: submeto o meu corpo à servidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Essa disciplina não era um castigo, mas um treino. Assim como atletas treinam seus músculos para resistirem à fadiga, Paulo treinava sua alma para resistir ao pecado. O jejum é exatamente esse treino. Quando negamos ao corpo algo legítimo, estamos fortalecendo a capacidade de dizer não a tentações ilegítimas. Quem aprende a controlar o apetite físico, pouco a pouco aprende também a controlar a língua, os pensamentos e até os impulsos emocionais. É por isso que muitos cristãos relatam, após períodos de jejum, uma mente mais clara, mais domínio próprio e até mais compaixão pelos outros. O jejum nos reeduca. Ele nos tira do piloto automático da carne e nos coloca no ritmo do espírito, quebrando ídolos ocultos. O jejum também tem o poder de expor ídolos escondidos. Pense, quando você jejua, aquilo de que você mais sente falta revela onde o seu coração está preso. Pode ser a comida, sim, mas pode ser também o celular, as redes sociais, a rotina confortável. De repente, você percebe que não é escravo apenas da fome, mas da aprovação dos outros, da pressa, do consumo, da necessidade constante de distração. E quando esses ídolos vêm à tona, você tem a oportunidade de entregá-los a Deus. Esse é um dos frutos mais profundos do jejum. Ele não apenas nos fortalece contra inimigos externos, mas nos liberta de correntes internas. A alegria escondida no sacrifício é comum associar jejum à tristeza, a sofrimento. Mas Jesus foi claro: quando jejuardes, ungi a cabeça e lavai o rosto, para que não pareça aos outros que jejuais. Ou seja, o jejum não deveria ser um peso, mas uma alegria escondida. Aqui está um paradoxo cristão. Ao renunciar a algo passageiro, experimentamos algo eterno. É como abrir mão de uma vela para receber a luz do sol. O sacrifício não é fim em si mesmo, mas meio para uma alegria mais profunda. C.S. Lewis descreveu essa experiência de forma brilhante. Aquele que se entrega a Cristo não perde nada do que realmente importa, mas ganha tudo o que sempre buscou. O jejum nos ensina exatamente isso. Ao abrir mão de prazeres imediatos, descobrimos a verdadeira satisfação que só Deus pode dar. O jejum como medicina da alma. Outra forma de entender o jejum é como uma medicina espiritual. Nosso coração naturalmente tende ao egoísmo. Quer ser servido, quer conforto, quer gratificação instantânea. O jejum é o amargo remédio que cura esse ego inflado. Quando o corpo reclama, a alma aprende paciência. Quando a mente se
dispersa, o espírito aprende concentração. Quando sentimos falta do que não temos, descobrimos gratidão pelo que já temos. Pouco a pouco, esse processo molda o caráter. E aqui está o ponto mais importante. O jejum não transforma apenas circunstâncias externas, mas principalmente a pessoa que jejua, preparando-se para ouvir a voz de Deus. Muitos cristãos relatam que, durante jejuns, experimentaram insights espirituais, direção clara em decisões difíceis, ou um senso mais profundo da presença de Deus. Isso não acontece porque o jejum obriga Deus a falar, mas porque ele nos torna mais atentos. Imagine um rádio cheio de ruídos e interferências. O jejum é como girar o botão até encontrar a frequência certa. De repente, a voz que sempre esteve lá se torna clara. Esse é o verdadeiro prêmio. Não apenas vencer batalhas externas, mas caminhar em intimidade com o Pai. Aplicação prática. Como então experimentar essa transformação interior? Algumas sugestões simples. Comece pequeno. Não tente jejuns longos de imediato. Escolha uma refeição ou algumas horas para se dedicar a Deus. Substitua, não apenas retire. O jejum não é apenas deixar de comer, mas usar aquele tempo para orar, ler a Bíblia ou simplesmente estar em silêncio diante de Deus. Esteja atento aos ídolos. Observe o que mais incomoda você durante o jejum. Isso pode revelar áreas de apego que precisam ser entregues a Deus. Busque alegria, não aparência. Lembre-se, o jejum é secreto. Ele não serve para impressionar, mas para transformar. Com o tempo, você vai perceber mudanças sutis. Mais domínio próprio, mais clareza, mais compaixão, mais sensibilidade à voz do Espírito. Essa é a verdadeira vitória. Não apenas sobre demônios externos, mas sobre as fortalezas internas que nos impedem de viver plenamente em Cristo.